A que ponto dói em Deus o que o ser humano faz, que é rejeitar a graça, que é rejeitar a oportunidade? Vou te mostrar na Bíblia o quanto isso dói. Continuando, versículo 41, diz assim, ó. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. É esse ponto aqui que dói. É esse ponto aqui que chega o sofrimento. É esse ponto aqui que chega o sofrimento. Porque tudo que Jesus fez foi para atrair o maior número de pessoas. Todos os sinais que Jesus fez foi para que as pessoas vissem e acreditassem. Porque Jesus não precisava fazer milagre nenhum. Ele não precisava fazer. Mas se você for ver o primeiro milagre que ele fez, ele mesmo disse: esse povo só acredita se acontecer sinais. Em outras palavras, se ele não fizesse, o povo não acreditava. E o que aconteceu? Ele fez, e o que o povo fez? Continuou não acreditando. Igual hoje. Tem muitas pessoas que colocam no coração: se Deus me curasse, eu acreditaria nele para sempre. Gente, é verdade isso aí? Não é possível que você está acreditando nisso. Porque muitas pessoas disseram a mesma coisa que você. A mesma coisa. Fizeram, receberam o milagre e viraram as costas para o Senhor Jesus. Clamaram a Deus, buscaram a Deus, experimentaram o poder de Deus e depois viraram as costas para o autor da vida. Então é esse ponto. A Bíblia diz quando Jesus, eu li para vocês, ele desceu do monte, ele desceu, estava no pé do monte. Lá no pé do monte estava todo mundo feliz. Todo mundo dando glória a Deus, aleluia, Deus é bom, o enviado, o rei, todo mundo feliz. Mas quando Jesus ele saiu do pé do monte, começou a caminhar, e a Bíblia fala que quando ele chegou perto da cidade, quando ele conseguiu enxergar a cidade de longe, a Bíblia diz que Jesus chorou. Pastor, por que Jesus chorou? Porque os de dentro, que eram para aceitar, rejeitaram ele. E os de fora, que nem muito conhecia, que era para rejeitar, foram os que aceitaram. É por isso que Jesus ele diz que ele viu muito mais fé no povo que estava fora do que no povo que estava dentro. É por isso que Jesus ele disse que é muito mais aceito o sacerdote fora de casa do que dentro da própria terra. É por isso. Aqueles que estão dentro, às vezes, têm esse ar de superioridade. Ele pensa que sabe de tudo, que não precisa de mais nada. Ele pensa... Gente, Jesus, quando ele chegou, ele viu a cidade de Jerusalém, ele chorou, gente. Ele chorou. E pastor, por que ele chorou? Porque ele sabia que aquele povo, aquela cidade, ia perder a maior oportunidade da vida deles. A maior. A oportunidade está passando diante dos seus olhos agora. Você está ouvindo com seus próprios ouvidos a palavra de Deus. Eu não tenho o poder de convencer ninguém. Eu não tenho. O que Deus me deu, eu estou te entregando, que é a palavra. Eu não posso fazer mais do que isso. Porque o que eu fui chamado para fazer foi isso. Que foi anunciar o reino de Deus para você. Que foi anunciar os exemplos da Bíblia para você. E você, como servo, você vai decidir o que você quer. Nesse momento você pode fazer Jesus sorrir. Mas nesse momento também você pode fazer Jesus chorar. Como, pastor? Perdendo a oportunidade que ele está te dando agora. Que ele vai te dar agora. Porque imagina, em um lugar está todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Jesus, creio eu, que ele também estava feliz, porque em nenhum momento a Bíblia fala que ele ficou triste, ou ele chorou. Mas a Bíblia fala que quando ele saiu de lá, ele viu a cidade, ele chorou. Ele chorou. Porque, gente, isso dói. Dói. Eu creio assim, dói em Jesus ele vê as pessoas rejeitarem ele. As pessoas rejeitarem o amor do Pai dele. O Pai é tão bom. E o Filho vê as pessoas rejeitarem o amor do Pai.
Deus, que é o Pai, Ele deu todas as oportunidades para nós. Tudo que Ele podia fazer, Ele fez. E tudo que Ele pode fazer, Ele continua fazendo. Até mesmo sem a gente merecer nada, Ele continua operando. Ele continua fazendo, Ele continua curando. Ele continua fazendo tudo, Ele não precisa fazer nada disso. Mas você vê o amor do Pai se manifestar em nós através do Filho. Por meio do Filho. Ele enviou discípulos, Ele enviou profetas, Ele enviou homens de Deus, Ele enviou tudo que Ele tinha que enviar. E no final Ele enviou o Filho dele. E nem isso faz o ser humano abrir o coração para aceitar. É como esses dias atrás eu preguei para vocês o que as pessoas nos dias de hoje, na geração de hoje, estão dizendo é que inútil é servir a Deus. Eu preguei para vocês aqui esses dias. O pensamento das pessoas estão dizendo é isso. É inútil servir a Deus. É inútil ir à igreja. É inútil ouvir a palavra de Deus e praticar tudo aquilo que Ele ensinou. Então as pessoas estão com esse pensamento na mente. Estão com esse pensamento no coração dizendo que é inútil servir a Deus. E não é, gente. Não é. Tudo que Deus está fazendo aqui é dando uma oportunidade para nós. Não é possível que a gente vai rejeitar a misericórdia. Não é possível que a gente vai rejeitar a graça. Eu falei pela tarde para vocês que tem pessoas que dizem, mas Jesus Ele criou a salvação, Deus criou a salvação, então por que Ele não salva a todos? Então quer dizer que a culpa é de Deus que Ele não vai salvar a todos. Então não é o contrário, não. O ser humano rejeita a palavra, o ser humano rejeita os mandamentos, o ser humano rejeita os princípios. Tem ser humano que não quer nem acreditar que Deus existe. Aí no final ele não salva, então quer dizer que a culpa é dele. Novamente o ser humano querendo botar a culpa em alguém, mas não consegue ver isso. Não consegue ver a oportunidade diante dos seus próprios olhos. O ser humano quer milagre, quer paz, quer saúde, quer tudo, quer salvação, quer tudo. Mas não abraça a oportunidade que passa na frente deles. Mas pastor, por que Jesus chorou, pastor? Por quê? Porque até agora o senhor está falando que ele chorou porque o povo perdeu o povo. Não é eu que estou dizendo. Você vai acompanhar comigo aí através da palavra, no versículo 42. Diz assim, ó.